Sou o professor Josué e a gente vai seguir o assunto sobre as máquinas térmicas que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente viu máquinas simples, máquinas térmicas e agora a gente vai ver sobre os combustíveis, né? Que está totalmente interligado ao assunto de máquinas, né? Por exemplo, um carro, o que é usado para esse carro se movimentar? Gasolina, né? Que é um tipo de combustível e por aí vai. Por conterem energia, tá errado, tá? Essa palavra aqui. As plantas, no caso. As plantas não são utilizadas pelos seres vivos, pelos seres humanos, desculpa, apenas como alimentos, mas também como combustível. A capacidade humana de provocar a combustão de galhos e troncos, produzindo calor, foi usada para cozinhar alimentos e para fabricar novos materiais já na pré-história, né? Assim que foi descoberto o fogo, né, pelas pro pessoal da pré-história, né, os Homo sapiens e por aí vai, da evolução humana, eles começaram a utilizar esse fogo para diversas ações, né, como por exemplo espantar animais que poderiam gerar perigo a eles, se aquecer durante tempos de frio e também, né, começaram a usar para cozinhar alimentos, né? Porque imagine você comer, sei lá, uma carne de boi sem estar cozida, né? Dá um pouco de dificuldade por conta que a carne se torna mais dura, né? E o cozimento dos alimentos é justamente por isso. E para fabricar novos materiais já na pré-história, né? Como, por exemplo, fabricar ferramentas com derretimento de outros materiais. À medida que o ser humano conseguiu obter temperaturas mais elevadas utilizando fogo, foi possível conhecer e usar novos materiais. Essa prática permitiu, por exemplo, extrair metais a partir de rochas, como ferro, por volta de 1000 anos, né, antes de Cristo. O carvão mineral passou a ser usado como combustível, sendo queimado para diversos fins. No século XVII, o petróleo começou a ser utilizado na iluminação de rua e depois, a partir do século XIX, em fábricas e veículos, né? Como já falei, né? O fogo começou a ser usado para diversas práticas. Como eu falei na aula passada, eu acho que foi na aula retrasada, que foi sobre a história das máquinas simples, que lá na China eles já derretiam ferro para fazer ferramentas de guerra, de uso no cotidiano. E isso tudo surgiu por conta, né, do descobrimento do fogo lá na pré-história. Bom, e o que vem a ser, né, o que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são, por definição, o grupo de recursos naturais disponíveis na natureza utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição do material orgânico ao longo do tempo. Os três principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, embora existam outros, como o xisto betuminoso. Né? No caso, os combustíveis fósseis são combustíveis que não são renováveis, ou seja, eles demoram anos a ser produzidos na natureza, muitos e muitos anos, por isso ele não é considerado um combustível renovável. Por exemplo, se a gente pega uma parte do petróleo existente, essa parte não vai ser reposta pela natureza logo, ela vai demorar anos e anos e anos, por isso não é considerado renovável, né? E o petróleo ele é tão importante que eles colocam quase comparado, por exemplo, à água, que é ideal para a vida humana, né? O carvão mineral é uma rocha sedimentar. Aqui tem um exemplo de combustível fóssil, que é o carvão mineral que eu botei para vocês. O carvão mineral é uma rocha sedimentar com alto teor de carbono em sua estrutura. Sua origem remonta à decomposição de materiais vegetais, principalmente de grandes grupos vegetais antigos que foram soterrados a uma média de tempo de 300 milhões de anos. Olha como vocês observam, né? Ele é oriundo da decomposição de materiais vegetais. E para esse carvão mineral ser feito, né, ser originado, ele precisa, né, estar soterrado durante 300 milhões de anos. Por isso que ele não é considerado, né, renovável, porque ele não vai, a natureza não vai, né, repor aquela parte que a gente tira logo, né, demora 300 milhões de anos para, né, ele ser produzido. Por isso que não é renovável. Aqui é um exemplo de combustível fóssil. Combustível fóssil.
renovável ou não fóssil, né, que é um combustível renovável ou não fóssil. Trata-se do combustível que pode ser obtido a partir de fontes naturais que podem renovar-se, ou seja, que não se esgotam. Alguns exemplos são a água, o etanol, metanol e o biodiesel, né, que são combustíveis que são encontrados com facilidade na natureza e que o ambiente, né, repõe rapidamente, né, esses materiais, que são retirados para o nosso uso. Não renovável ou fóssil, que é o que eu já falei. Trata-se do combustível que é obtido a partir de fontes que foram formadas durante milhões de anos, como eu citei o exemplo do carvão mineral, como resultado da fossilização de animais e vegetais, né? Ou seja, o animal morre, um animal morre, ele passa milhões de anos sofrendo o processo de decomposição, até gerar, por exemplo, o carvão mineral, que foi falado, que ele é gerado a partir da decomposição, né, de vegetais. Essas fontes, todavia, não podem ser repostas em virtude do tempo necessário para a sua formação, como, por exemplo, o carvão mineral, que demora 300 milhões de anos, né, para se formar. Alguns exemplos são a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o gás natural, o carvão, né, e o xisto betuminoso. Combustíveis fósseis e seu impacto no meio ambiente. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono, gás liberado durante a queima desse tipo de combustível, é o principal responsável pelo aquecimento global, né? Ele causa vários impactos, principalmente na camada de ozônio, né, que aumenta a temperatura do planeta, e por isso que foi, né, criticado, acho que nem falo muito mais disso, sobre a grande quantidade de carros, por exemplo, que circulam na Terra, né? Que a gente sabe que os carros usam o quê? Usam a gasolina, que é um combustível fóssil. E essa gasolina está liberando, né, o tempo todo o dióxido de carbono e está poluindo, né, o planeta. Eu posso citar o exemplo da cidade de São Paulo, né, que lá há uma grande quantidade de pessoas e uma grande quantidade de carros, por exemplo. A gente olha para o céu e às vezes a gente pensa que está nublado, mas às vezes é só a grande poluição que está tendo naquele dia, que só fica nublado. Nada mais do que isso, tá? Por isso que é uma situação preocupante, por isso que hoje já existem carros que são chamados de híbridos, que eles não utilizam esse tipo de gasolina, né? Mas são de difícil acesso, assim como outros carros movidos a energia solar, entre outras coisas. E existentes, mas que são de difícil acesso. Por isso que as pessoas, né, preferem continuar utilizando ou não tem informação suficiente para deixar de usar, né, os carros normais. Da queima além desse dióxido de carbono ser liberado em fábricas, em usinas, em vários outros lugares. O dióxido de enxofre, um dos poluentes liberados também na combustão de combustíveis fósseis, é a causa principal da chuva ácida. Esse fenômeno pode levar à destruição de monumentos feitos de alvenaria ou mármore e culturas agrícolas, né? A chuva ácida, pessoas acreditam que não vai demorar muito para a chuva ácida ser um evento normal, né, de acontecer na Terra por conta da grande poluição que nós, seres humanos, fazemos na Terra, né? Então, daqui a alguns, sei lá, quantos anos, chuva ácida vai ser um evento normal. A gente vai estar saindo na rua e uma chuva ácida, por exemplo. Os combustíveis fósseis costumam ser transportados para o local desejado por meio de navios. É comum ouvir falar sobre vazamentos de petroleiros ou navios carregados de óleo cru para ser refinado. A consequência disso é que o petróleo contém algumas substâncias tóxicas que, quando misturadas com a água, causam sérios impactos à vida aquática, né? Como a gente já viu diversas vezes acontecer, né? Acho que o mais recente foi que apareceu manchas, né, não sei se era de óleo ou de petróleo no mar, perto das praias daqui do Nordeste, né? E já aconteceu diversas vezes esse vazamento, né? O que causa morte de peixes, causa prejuízos à vida aquática, né? Como já foi falado aqui. Bom, esse era o assunto que eu tinha para falar hoje sobre os combustíveis. Vocês podem estar acessando a plataforma agora para responder a atividade.
Também, qualquer dúvida pode estar entrando em contato, vocês podem usar o livro de vocês também, só olhar na bibliografia de vocês lá, tem todos os assuntos listados, tá? Para ajuda de, e compreensão.